Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês têm passado esse período? Tem alguém aí sentindo falta da escola? Não sei vocês, mas eu tô com muita saudade de estar em sala de aula. Sabe, eu sinto muita falta do contato que a gente tinha. Eu sinto falta das nossas aulas, sinto falta das nossas conversas. Está realmente fazendo falta para mim. A gente não imaginava, né, o rumo que as coisas iam tomar. Mas sabe, eu tô torcendo para esse período passar logo. Torcendo mesmo. Bom, mas enquanto não passa, a gente precisa se cuidar, né, gente? A gente precisa se proteger, né? Eu tenho passado bastante tempo dentro de casa. Eu acho que todo mundo, né, tem que estar nesse momento o máximo possível dentro de casa. Eu praticamente saio uma vez por mês para fazer algumas coisas necessárias. E só, sabe? É difícil, mas eu acho que é muito importante, né? A gente ainda não está no momento de relaxar esse isolamento, né? A gente precisa continuar se protegendo, continuar cuidando da nossa família, né? Ficar em casa. A gente tem que aproveitar esse momento para outras coisas, né? Então, já que a gente tem que ficar em casa, aproveitar para ver filme, para ver série, para ler livros, para estar em contato também com as pessoas através da internet, né, usando a tecnologia para isso, manter contato com os amigos. Eu acho que isso vai ser muito importante nesse momento, sabe? Mesmo cada um em sua casa, a gente precisa estar unido, né? E a tecnologia ela vai ajudar a gente nisso, assim como vai ajudar a gente aqui nas nossas aulas, né? Acho que agora, nesse momento, usar a tecnologia a nosso favor vai ser muito bom, né? E eu fiquei muito feliz da gente estar voltando agora. Fiquei muito feliz que a gente está retomando os nossos estudos. Vai ser muito importante. E aí vai ser importante também que vocês se comprometam, que vocês façam da melhor maneira possível, sabe? Que vocês tenham disciplina, dedicação para a gente seguir com as nossas aulas, tá? Então, que vocês se organizem, que vocês se concentrem nas aulas, nas propostas, façam da melhor maneira possível, tá bom? Bom, vamos começar aqui com o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre esse gênero que a gente começou a trabalhar lá no começo do ano. Vocês vão lembrar aí que a gente trabalhou algumas charges, a gente fez algumas análises, vocês lembram? A gente vai retomar esse conteúdo porque ele é bem importante para os assuntos que a gente vai ter aí ao longo dos outros bimestres, tá bom? Então, vamos começar aqui com a definição desse gênero textual. Vamos relembrar? A gente tem assim, ó. A charge é um tipo de ilustração que geralmente apresenta um discurso humorístico que está presente em revistas e principalmente jornais. Então, olha só o que a gente tem aqui. Tipo de ilustração. A gente vai lembrar que a charge é um texto visual, né? Ela é principalmente um texto visual. Então, ela vai usar a imagem para, através da imagem, nos dar bastante informações, né? Nos dar uma crítica, mostrar algum ponto de vista, alguma opinião do cartunista, né? E aí ele coloca também, né? Geralmente apresenta um discurso humorístico. Isso é muito importante na charge, né? Ela tá apresentando esse humor que muitas vezes é um humor crítico. Muitas vezes esse humor ele vem carregado de uma ironia, né? E a charge está presente em revistas e principalmente em jornais. Bom, isso vocês vão lembrar, né, que ela é um gênero jornalístico. Ela está ligada a fatos cotidianos, ela está ligada à atualidade, e aí, por isso, o melhor lugar para ela é mesmo dentro do jornal, né? Ela vai trazer um outro modo de comentar uma notícia, um fato recente, né, através aí da imagem. Bom, continuando aqui, ó. Trata-se de desenhos elaborados por cartunistas, e aí lembrando que a gente pode chamar também de chargistas, que captam de maneira perspicaz as diversas situações do cotidiano, transpondo para o desenho algum tipo de crítica,
geralmente permeada por fina ironia, que é bem aquilo que a gente falou, né? Então, a gente tem um desenho, nesse desenho a gente vai estar ligado à situação do cotidiano e, por meio desse desenho, vai apresentar algum tipo de crítica, né? Bom, vamos olhar aqui no próximo slide, que nós temos as características, né? A gente vai elencar aqui quais são as características da charge. Primeira coisa, gênero jornalístico. Então, quando a gente fala em charge, a gente está ligado aí ao gênero jornalístico. Ela está presente dentro do jornal. E aí, uma outra coisa, ela retrata a atualidade, né? Então, assim, para eu entender a charge, eu preciso entender o contexto ao qual ela está ligada. Se eu não sei, se eu não estou informada, eu não vou entender qual que é a crítica que o artista está fazendo, qual que é o ponto de vista que ele está tendo em relação àquele fato. Então, eu preciso entender o contexto, tá? Nós temos aí que a charge, ela vai ter a linguagem verbal e não verbal. Então, aqui, o que a gente precisa relembrar? Quando eu falo em linguagem verbal, eu estou falando de parte escrita, né? Quando eu falo de linguagem não verbal, eu estou falando de outros códigos que vão me trazer informações através de imagens, né? E aí, a gente tem a charge principalmente com a linguagem não verbal. É claro que ela vai ter uma legenda, às vezes ela pode ter um balão, uma fala, mas o principal que a gente analisa, né, é a imagem, é o não verbal. É ela que vai nos trazer bastante informação e bastante crítica também. E aí nós temos a charge. Qual que é o ponto dela? Crítica social, crítica política. Né? Normalmente, ela vai estar ancorada nisso. Fazer uma crítica a algum fato social ou alguma crítica política. Isso tanto nacional quanto internacional. Tá? E aí, ela vai fazer isso sempre através de um exagero, né? Então, o chargista, ele vai distorcer a realidade um pouquinho, ele vai enfatizar alguns pontos principais, mas ele vai manter a veracidade daquela imagem, né, ligada ao cotidiano, ao fato ao qual ele quer retratar. Mas ele vai dar aquela exagerada para a gente poder enxergar ali a crítica que ele está fazendo, tá? Bom, aqui nós temos uma charge para a gente dar uma analisada. Lembrando assim, ó, como eu falei para vocês, está ligada a fatos atuais. Então, a gente tem aqui isolamento social. É o que mais tem se falado nesse momento, né? Isolamento social. Então, o Genildo, que vocês podem ver aqui no cantinho, que foi quem fez, o chargista, ele usou esse tema do isolamento social para fazer uma crítica à falta de política pública a qual passam essas pessoas que estão em situação de rua. Né? Então, aqui, quando ele coloca, continuamos em isolamento social, essas pessoas sempre viveram em isolamento social, no sentido de que sempre estiveram à margem da sociedade, né? Como se não fizesse parte da sociedade, então está sempre ali à margem, sempre isolada. E em meio a tudo isso que a gente está vivendo, né, em meio a essa pandemia, o que tem sido feito quando se fala em política pública para essas pessoas? Nada. É essa a crítica que ele está fazendo. E aí? Essas pessoas continuam em isolamento social. Tá? Elas continuam sem condições. E aí, é essa a crítica que ele vai colocar para a gente. Esse é o ponto de vista dele, né? A gente pode refletir bastante em cima aí dessa charge, né? Pensar um pouco sobre esse assunto. Aqui na próxima charge, nós vamos ter uma imagem que está ligada a uma notícia, que é o que eu coloquei aqui para vocês, a charge a partir da notícia.
Então, vamos lá. A gente tem a notícia que foi publicada no Globo no dia 1º de maio de 2020, né? Super recente, se a gente for pensar. Violência doméstica dispara na quarentena. E aí nós temos a notícia. Segundo dados do TJRJ, houve aumento de mais de 50% no número de denúncias desde que o isolamento começou. Rio. Desde que as medidas de isolamento social para quem pode ficar em casa entraram em vigor, um triste número também começou a subir nas estatísticas. Foram de denúncias de violência doméstica. O aumento foi de cerca de 50% apenas no Rio de Janeiro, mas a realidade de avanços nos casos aconteceu em todo o mundo. Então, olha só, quando essa notícia aqui chega para a gente, dizendo que um triste número também começou a subir nas estatísticas, né? A gente percebe que esse também está dizendo que, além dos números de pessoas com coronavírus, além do número de mortos, nós temos um outro número que também não para de subir, que é o número de casos de violência doméstica. E aí, só no Rio de Janeiro, foi cerca de 50%. Então, é realmente um número bastante alto, né? E ele ainda enfatiza aqui que a realidade desse avanço não foi só no Rio, mas em todo o mundo, certo? A partir dessa notícia, a gente tem aí essa charge. Violência doméstica aumenta durante o isolamento. Essa é a legenda que a gente tem ali em cima. E aí esse balãozinho aqui. Aqui em casa está todo mundo usando máscara. Só o meu marido que está usando focinheira. Ou seja, né? Para o marido, só a máscara não é o suficiente. Ele precisa de uma focinheira. Por quê? Né? Que tipo de ser humano que ele é? Isso aí é para a gente refletir também, né? Então, vocês percebem, a partir dessa notícia, ele usou ali para causar um toque de humor, só que é um humor irônico, né? Não é um humor assim para ser engraçado, é um humor para causar uma reflexão, para a gente pensar, tá? Bom, gente, deu para dar uma relembrada aí do tema, né? Nesse gênero textual? Eu espero que vocês tenham feito as anotações, tá? Vocês vão agora voltar lá nas atividades, tem algumas questõezinhas para vocês responderem. E a gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até mais.